O tema da palavra, consulte o Senhor. Você tá com Bíblia aí? 2 Samuel 6:17. Ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus subiram com todo o exército em busca de Davi. Ele, porém, soube disso e desceu à fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor respondeu: vá, pois, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi a Baal-Perazim e lá os derrotou. Ele disse: como as águas de uma enchente causam destruição, assim pelas minhas mãos o Senhor destruiu os seus inimigos diante de mim. Por isso aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim. Como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali, Davi e os seus soldados os apanharam. O 22. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Preste atenção aqui. No 18, versículo 18, 2 Samuel 6:17, no versículo 18, tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim. O 19, Davi perguntou ao Senhor, devo ir? Devo atacar os filisteus? Tu vai me entregar eles nas minhas mãos? Aí agora no 22, mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à sua frente para ferir o exército filisteu. Davi fez o que o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. O tema da mensagem: consulte o Senhor. Quero começar isso falando uma historinha, contando uma história real para vocês. Vocês sabem, a maioria daqui sabe que eu e o Alan viemos para a Europa cedo. Viemos morar na Inglaterra cedo, novinhos. Eu tinha 18 anos de idade, o Alan tinha 20 aninhos de idade, nós éramos recém-casados. E nós fomos direto para a Itália fazer a documentação do Alan, a documentação italiana, né? A cidadania italiana. Ali a gente passou 6 meses esperando a documentação ficar pronta e viemos para a Inglaterra e aqui estamos até hoje, 18 anos vivendo na Inglaterra. Só que os primeiros anos foram terríveis. Os primeiros de 2 a 4 anos, assim, o início, né? 1, 2, 3, 4, os primeiros 3, 4 anos foram terríveis. A gente sentia muita saudade de casa, da família, dos amigos, da igreja em que a gente cresceu, da comida, de tudo, da rotina, até do trabalho que a gente tinha, a gente sentia saudade. E todos os que moram aqui, ou até mesmo que saíram da sua terra natal, da sua cidade natal e foram para outro lugar, aí mesmo no Brasil, mudaram de cidade, sabem o quanto é terrível esse período de adaptação. A gente sofre muito, muito mesmo, assim, é muita saudade, a gente é esmagado por todos os lados, assim, é uma olaria, sabe? A Inglaterra, a Europa, os Estados Unidos, qualquer lugar, né, que você
começa a viver diferente de tudo aquilo que você era acostumado, te moe, sabe? Você entra numa olaria de Deus, assim. Você é pressionado por todos os lados, todo tipo. Você sofre todo tipo de pressão, então é muito difícil. E aí, nesse período de adaptação ali, entre os 2 e 4 primeiros anos nossos aqui na Inglaterra, a gente só pensava em voltar. A gente só falava em voltar. Todo ano a gente planejava voltar no final daquele ano. Todo ano, o ano começava e a gente pensava, final do ano, nós vamos embora. Nós vamos embora e nós vamos embora. Isso aqui não é pra mim, esse lugar não é pra mim. Era uma choraçada, eu chorava muito, eu sentia muita falta da minha família, falta de tudo, era tudo muito estranho aqui pra mim. Olha, uma dor terrível, e a gente só falava em voltar pro Brasil. E aí, no primeiro ano que a gente morava aqui, acho que depois de 1 ano e meio de a gente ter saído do Brasil, a gente foi pro Brasil de férias pela primeira vez. Foi muito rápido, assim. A gente chegou aqui, em 1 ano e meio, já tava, assim, estabilizado, contas pagas. Tiramos o nome do SPC no Brasil. Já tava tudo certo. A gente resolveu ir pro Brasil de férias pela primeira vez. Chegamos no Brasil, gente, foi pior. Foi pior pra nós, porque a gente voltou, né? Foi com a passagem comprada pra voltar, óbvio. E a volta foi pior ainda, porque a gente sentiu mais saudade. A gente, meu Deus do céu, que saudade que a gente tava do Brasil. Agora ter que encarar a rotina em Londres de novo. A gente vai ter que encarar tudo de novo, aquela rotina, aquele frio, aquele clima, viver longe da família. Então, assim, foi muito difícil. Depois mesmo que a gente tirou as primeiras férias no Brasil, foi pior ainda voltar. E eu acredito que a gente ficou assim, com esse sofrimento, com essa dúvida, por uns 3 anos. Vamos voltar, não vamos voltar? Vamos voltar, não vamos voltar? Eu quero ir embora, mas será que é de Deus? Será que não é? Eu orava até, óbvio. Eu orava e dizia, Deus, eu quero ir embora. Deus, será que é da tua vontade? Só que eu nunca tinha me posicionado, sabe? Eu nunca tinha, assim, me posicionado em oração com propósito sobre essa causa. Eu nunca tinha. E aí, depois de uns 3 anos, no 3º ano mais ou menos, eu me posicionei. Porque o meu coração estava cheio de dúvidas, cheio de questionamentos. E assim, era uma coisa terrível, porque eu não conseguia desfrutar desse lugar. A gente não conseguia desfrutar desse país. Porque o meu coração estava no Brasil. Porque o nosso coração estava no Brasil. O nosso corpo estava aqui. Mas o nosso coração estava no Brasil. E um dia até naquela época, eu não vou falar sobre isso, mas Deus falou muito comigo naquela época também sobre isso. Ele disse, você não consegue desfrutar de nada. Você não consegue viver as bênçãos do Senhor, viver uma prosperidade maior nesse país, porque o teu coração está no Brasil, não está aqui. E eu chamei vocês para estar aqui nesse tempo. E eu quero que vocês tomem posse de tudo o que eu tenho para oferecer, para dar para vocês. As experiências, sim. A parte do moer, sim, mas eu também tenho bênçãos para vocês. Eu abençoei esse país e vocês são meus filhos e eu quero que vocês desfrutem das bênçãos que existem nesse país também. Vocês podem ter acesso a toda a fartura, a todas as bênçãos, a tudo que esse país tem para ofertar, para proporcionar para vocês. Mas vocês só vão viver isso quando o coração de vocês também estiver aqui.
Porque o meu coração estava no Brasil e o meu corpo aqui. A minha mente estava no Brasil, o meu corpo aqui. Por isso que eu não conseguia desfrutar de nada. Por isso que as coisas não fluíam. Por isso que Deus não permitia nós vivermos muitas coisas. Porque eu não estava com o coração aqui. Eu estava indo contra. Eu estava indo totalmente contra. Deus queria me dizer, olha, existem coisas para vocês aqui. Eu quero presentear vocês neste lugar com coisas, com oportunidades. Eu quero que a mente de vocês abra. Eu quero que vocês conheçam outros países. Eu quero que vocês vivam fartura e bonança. Tudo que esse lugar tem para oferecer para vocês. Mas vocês só vão desfrutar quando o coração de vocês também estiver aqui. Quando os olhos de vocês também estiverem nesse lugar, amando esse lugar, declarando coisas sobre esse lugar, profetizando sobre esse lugar, porque Deus nos trouxe, Deus nos coloca nos lugares para nós declararmos os decretos do Senhor naquele lugar, gente. Deus nos coloca nos lugares, Deus nos movimenta. Nós somos peças de Deus, nós somos agentes de Deus, agentes de milagres. E o Senhor nos coloca em lugares para que a gente venha declarar as bênçãos do Senhor, os decretos do Senhor sobre aquele país. A minha amiga, pastora Suzy Cunha, quando eu comecei a caminhar com ela tem uma palavra muito profética sobre as nações, sobre imigrantes, sabe? Porque ela é uma imigrante, ela é brasileira e mora há muitos anos na Inglaterra. E ela disse algo muito forte numa das ministrações dela. Gente, eu tô saindo totalmente da mensagem, tá? Recebe aí. Mas ela disse que, normalmente, o imigrante ele vem para saquear a nação. Olha que forte isso. E ela disse, nós não somos saqueadores. Nós viemos também para abençoar essa nação. Nós somos instrumentos de Deus para depositar palavras proféticas nas nações onde Deus nos colocou. E normalmente o imigrante ele vem só para saquear. Ele vem para pegar o dinheiro, ele trabalha, ele tira o dinheiro do país, ele pega o dinheiro do país e vai embora. E não é só isso, gente, não é assim. Nós somos filhos de Deus, nós somos profetas do Senhor. Nós somos reis e sacerdotes. Nós também devemos depositar. Deus nos movimenta também, não para saquear o país, a cidade onde você está, mas para depositar as bênçãos do Senhor. Para decretar os decretos do Senhor naquela cidade, naquele país. Amém? Então assim, eu me lamentava, orava e chorava, querendo ir embora, mas eu nunca tinha me posicionado, orado com propósito, orado e jejuado com propósito, por esse objetivo, por essa questão. Eu nunca tinha apresentado essa questão assim, sabe, com propósito, com seriedade para o Senhor. Tipo, Senhor, eu preciso de uma resposta sobre isso. Eu tô angustiada, isso tá me corroendo por dentro, mas eu não me posiciono. Olha aí Deus falando. Sabe, muitas vezes a gente fica atribulada, angustiada, andando de um lado para o outro, o que eu devo fazer, para onde eu devo ir. Que atitude eu devo ter nessa questão? Que decisão eu devo tomar? E a gente não para e busca o Senhor por aquilo. Tipo, Senhor, isso aqui tá me atribulando. Eu tô perdendo a paz por causa disso. O que eu devo fazer? Me responde. E a gente não se posiciona até receber uma resposta clara do Senhor. O que está acontecendo hoje em dia é que a gente não crê que Deus responde. A gente não crê que Deus responde, gente.
Você não fala isso. Você não declara, eu não creio que eu não creio que Deus responde. Você não fala, mas com as suas atitudes precipitadas, com a sua atitude ansiosa, a sua ansiedade, a sua precipitação revela que você não crê. Por isso que você toma a frente. Por isso que você é precipitada. Porque você não crê, gente. Você não crê que Deus responde. E a gente precisa voltar para isso, para esse lugar. Onde nós cremos que Deus responde. Porque Ele responde. Pode demorar. Pode demorar uma semana. Pode demorar um mês. Mas Deus responde. E a gente precisa buscar o Senhor por respostas antes de tomar qualquer decisão, qualquer atitude, qualquer mudança. A gente precisa buscar o Senhor, porque os dias são maus. Os dias são de engano. Existe uma agenda global até 2030, dizem, e a gente vê que é real isso. Existe uma agenda acelerada. O inferno, ele está acelerado. E nós precisamos ter discernimento, buscar discernimento do Senhor. Como eu devo me mover nesse tempo? Para onde eu devo ir? O que eu devo fazer? Sobre a minha casa, a minha família, o meu casamento, o meu ministério, o meu chamado, o meu trabalho, a minha profissão. O que eu devo fazer? Para onde Deus quer me colocar nesse tempo? Porque as decisões de hoje estão impactando o meu futuro, o meu amanhã. Eu preciso saber o que Deus está fazendo. Eu preciso estar em oração e jejum para saber o que Deus quer da minha vida e da minha casa. Nesse tempo, eu não posso me mover sem o direcionamento do Senhor. Não pode se mover. Seja em questões simples ou em questões mais sérias. Nós precisamos buscar o Senhor com paciência. Busquei ao Senhor com paciência e Ele ouviu o meu clamor. Eu preciso ter paciência de esperar a resposta do Senhor. Eu não posso me mover, você não pode se mover sem uma resposta clara do Senhor. Porque o Senhor quer nos livrar de laços e embaraços. O Senhor quer livrar a nossa casa, o Senhor quer livrar o nosso casamento, o Senhor quer livrar os nossos filhos. E um passo errado nesse tempo pode estragar todo o futuro da minha casa, da sua casa. Aleluia! Vidas. E aí no terceiro ano, mais ou menos, vou voltar para a mensagem. Na verdade, eu tô na mensagem. Mas eu vou voltar para o testemunho aqui, para a história. No terceiro ano, mais ou menos, eu comecei a orar com propósito e jejum. Senhor, me responde. Eu preciso saber se é para voltarmos para o Brasil ou não. Porque estava tudo confuso dentro de mim. Tava tudo confuso dentro de mim. E sabe, gente, às vezes, quando eu ia no Brasil, nos primeiros anos, eu visitava igrejas. A gente visitava igrejas e eu levava o meu playback para cantar. Sabe, eu cresci cantando e eu cantava pelas igrejas na minha cidade, Criciúma, com o meu playback. E aí eu visitava igrejas quando a gente estava de férias. E levava lá o meu playbackinho, cantava tal. E vira e mexe, alguém profetizava. Normalmente eram pessoas conhecidas até, que tinham carinho por nós, sabe? Nos conheciam, me conhecia. Por muitas vezes eu eu ter visitado essas igrejas, né? E palavras proféticas declaravam sobre a nossa vida e diziam, vocês vão voltar.
Vocês vão voltar, o lugar de vocês é aqui no Brasil. Deus vai trazer vocês para cá. Deus vai trazer vocês. Gente, eu voltava mais confusa ainda. Eu já não queria mais trabalhar. Eu já trabalhava toda desconcertada. Eu já trabalhava toda desanimada, ansiosa. Porque eu achava assim, não, Deus está falando que é para nós voltarmos. Deus quer que a gente volte. Eu ficava mais confusa ainda. Até que eu dei um basta. Eu dei um basta naquela confusão mental e emocional. Eu disse, Deus, essas palavras que as pessoas têm liberado quando eu vou no Brasil, que vocês vão voltar, que é para voltar, eu não sinto paz, eu tô confusa. Eu preciso de uma resposta clara, que muitas vezes a gente ouve palavras, mas a gente precisa de uma resposta maior do Senhor, mais clara do Senhor, porque pode ser confusão para a nossa vida. Pessoas declaravam palavras na emoção para mim, na emoção, porque me amavam, porque eram queridas, e aí acabavam profetizando coisas da carne, emocionadas. Preciso silenciar as outras vozes para ouvir a voz de Deus. Muitas vozes, muitas vozes. E eu dizia, Deus, eu preciso ouvir algo de ti. Uma resposta mais clara. E aí eu comecei esse propósito de jejum e oração por uma palavra clara. Falei pro Alan, eu tô orando, mas nem o Alan sabia que era tão sério assim. Normalmente a gente orava, mas não era nada sério, a gente já entrava na rotina e esquecia. E aí chegava dezembro, a gente não voltava, sabe? Não era nada sério, mas dessa vez eu me posicionei e nem falei pro Alan, era eu e Deus. Eu não queria que ninguém atrapalhasse. Eu não queria ouvir outras vozes, eu queria uma voz mais clara de Deus. E aí orei, jejuei, gente, em algumas semanas, depois de algumas semanas ou meses, eu acho assim que foi, sei lá, uns 2, 3 meses orando e jejuando com propósito por isso. Eu fui visitar uma igreja aqui na Inglaterra com uma amiga. E era uma igreja, não vou falar o nome porque ela até é conhecida aqui em Londres. Não é a minha igreja que nós estamos hoje. Mas uma igreja abençoada. Fui com uma amiga minha. Eu tinha uns 20 anos, gente. Eu tinha uns 21. É mais ou menos isso. Eu tinha uns 21, 22 anos no máximo. E eu fui visitar essa igreja com a amiga. Era uma terça-feira. Uma terça-feira, assim, culto de semana, sabe? E quando eu entrei na igreja com ela, eu sentei, eu e ela lá atrás. Eu me sentei, gente. Eu me sentei no culto. O pastor pegou o microfone para abrir o culto. Ele deu paz do Senhor. E quando ele deu paz do Senhor, ele olhou para mim e disse, moça, você aí atrás. Aí como estava eu e a minha amiga, eu fiz assim, ele disse, você mesmo. O Senhor me mostra a bandeira do Brasil sobre a tua cabeça. E ele diz para você, não. Ele diz, não. Não. Não é para voltar. Gente do céu. Até hoje eu fico assim, arrepiada, eu me tremo. Porque eu nunca tive uma resposta tão clara do Senhor. Ninguém sabia. Só eu e Deus. Só eu e Deus. E ele dizer pra mim, só eu botei o pé, moça. Eu vejo a bandeira do Brasil. E Deus diz pra você, não. Não é pra voltar. Queridos, queridas, né, que me ouvem. Por que eu tô dizendo isso? Para você consultar o Senhor hoje e sempre. Hoje e sempre. Consulte o Senhor para não cair numa furada.
Consulte o Senhor antes de tomar qualquer decisão. Porque a decisão que você toma hoje vai impactar a sua vida positivamente ou negativamente. Nós precisamos consultar o Senhor sobre os movimentos que nós queremos dar nesse tempo. Não é forte, gente, isso? Consulte o Senhor. Você toma decisões todos os dias, assuntos surgem, questões surgem, e provavelmente, eu não estou falando para as paredes aqui nessa live. O Senhor tem colocado coisas no teu coração, situações também têm surgido, desejos têm surgido no teu coração. Você precisa saber uma resposta clara do Senhor. Se esse sentimento vem de Deus, ou da sua carne, ou das suas emoções abaladas, ou das circunstâncias, você precisa buscar o Senhor. Nem que seja por semanas e meses, mas não se movimente sem uma resposta clara. Creia que Deus responde. Deus responde. Você precisa crer nisso. Você não precisa se precipitar. Você não precisa ficar ansiosa. Deixa todo mundo esperando. Ok? Deixa todo mundo esperando por resposta. Vão ligar para você e vão dizer: eu preciso de uma resposta hoje. Você vai dizer: hoje eu não posso dar, porque primeiro eu vou orar e jejuar, para saber se é da vontade do Senhor esse negócio, para saber se é da vontade do Senhor esse trabalho, para saber se é da vontade do Senhor eu me mover com a minha família para essa cidade, para esse país. Não se mova, não se precipite. Não deixa a ansiedade te dominar. Deixa todo mundo esperando. Mas fale com o Senhor primeiro. Porque se é de Deus, Ele vai segurar a vaga. Se é de Deus, Ele vai te mover, independente se te esperarem ou não. Se é de Deus, Ele vai mover céu e terra para te colocar naquele lugar. Não se precipite. Esse texto que nós lemos de Davi se deparando com uma guerra aqui. Os filisteus estão posicionados. Os filisteus tomaram. Os filisteus se espalharam pelo vale de Refaim. E aí Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? Devo ir? Eu devo ir para a guerra? Devo me mover? O Senhor está comigo nisso? É da vontade do Senhor que eu faça esse acordo, essa viagem, esse contrato? É da vontade do Senhor essa decisão? Davi não queria desagradar o Senhor. E ele não queria errar. Sabe por que Davi não queria errar? Porque ele sabia que a decisão que ele tomasse ali iria afetar não só a sua vida, mas a do reino todo, do povo todo de Israel. Ele era o rei, ele era o líder. Ele precisava consultar o Senhor. Ele precisava do direcionamento do Senhor, porque a decisão que ele iria tomar não iria afetar só ele, mas a do povo todo. A decisão que você toma hoje não vai só afetar você, mas a da sua família toda. Você é responsável. Olha o compromisso que você tem.
Não é só você. Não é só sobre você. Sobre o que você quer fazer. É sobre pessoas que você influencia. É sobre sua casa, seu casamento, seus filhos, seus pais. Envolve muita gente. Então Davi consulta ao Senhor pela primeira vez. Devo ir? O Senhor está conosco nisso. E aí Deus responde. Vai, vá. Porque eu vou entregar eles nas tuas mãos. Todos eles eu vou derrotar por você. Eu vou acabar com todos eles por vocês. Aí o que acontece, gente? Os filisteus marcham de novo contra Davi e seu exército, contra o povo de Israel. E mais uma vez, eles se espalham pelo vale de Refaim. Então, no versículo 23, Davi consultou o Senhor novamente. Olha isso, é a mesma situação. Aos olhos de Davi, aos nossos olhos, lendo o texto, é o mesmo caso. Os filisteus voltam de novo, se espalham pelo mesmo vale. Aos nossos olhos, com as mesmas estratégias, é a mesma situação. Será que Davi não poderia ter pensado, eu não preciso consultar o Senhor de novo, porque é a mesma coisa, sabe? É a mesma situação. Com certeza, o Senhor vai dizer sim de novo, porque é a mesma situação. O Senhor disse sim uma vez, com certeza Ele vai dizer sim de novo. Davi não poderia ter se apoiado nisso, nesses cálculos, nessa lógica, e não ter pedido a opinião do Senhor de novo. Poderia, mas não. Não. A situação é óbvia. De certeza Deus vai dizer sim, né? Aos nossos olhos, aos olhos de Davi. De certeza, parece óbvio, Deus vai dizer sim. Mas eu vou consultar o Senhor de novo. Ele não se move sem consultar o Senhor de novo. E aí ele pergunta, devo ir? Então Davi consultou o Senhor novamente, que lhe respondeu, não ataque pela frente. A resposta, Davi, é sim. Você pode se mover sim. Mas eu tenho uma estratégia nova. Não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir o som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois este será o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez o que o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus. É a mesma situação, os mesmos inimigos, o mesmo vale, aos olhos de Davi. Só que Deus tinha uma estratégia nova, porque Deus conhece o futuro, porque Deus conhece o amanhã, porque Deus conhece os inimigos. Então, quem sabe, vamos pensar aqui, os inimigos de Davi, os filisteus, estavam posicionados no mesmo lugar, se espalharam, mas na mente deles, eles tinham outra estratégia de ataque. E aí o povo ia ser pego de surpresa. O texto não diz, só que Deus dá outra estratégia para Davi. Ele diz, vai por trás. Vocês vão por trás. E quando vocês ouvirem barulhos de passos em cima da amoreira, é um sinal que eu tô guerreando com vocês, que tá tudo certo. Então, a oração e o jejum, ela faz isso.
Deus se revela. Deus dá a estratégia certa para nós. Deus, nesse período de oração e jejum, Ele nos dá a estratégia. Senhor, eu quero respostas, o que eu devo fazer? Faça assim, assado. Ele coloca no nosso coração. Ele nos dá ideias. Ele nos dá ideias novas. Eu sempre cito, já várias vezes citei, mas vale a pena citar de novo. A história de Esther. Eu gosto muito da história de Esther. Quem não gosta, né? Quando Mardoqueu, ele conta para Esther, pro servo de Esther, né, que vai até Mardoqueu saber o que está acontecendo, por que ele tá com panos de cinza, panos de saco e cinzas na cabeça, por que ele tá se comportando daquela maneira como sinal de humilhação. Então ela envia um servo até Mardoqueu e pergunta o que está acontecendo. Estou resumindo a história. E aí Mardoqueu diz: nós fomos condenados à morte. O rei assinou um decreto por causa de Amã. Todos nós vamos morrer. O teu povo vai morrer. E aí o que Esther diz, por último, quando Naamã dá um choque de realidade nela? Não pense você que porque você está num palácio, você vai escapar. Tá bom, querida? Socorro virá de outra parte, mas você vai perecer. Mardoqueu dá aquele choque nela. E aí ela diz o quê? Vamos orar e jejuar por 3 dias. Ela não se precipita. Ela não fica afobada, desesperada. A situação era grave, era. Exigia um posicionamento rápido, exigia. Todo mundo vai morrer. Olha a notícia que chegou para ela. Mardoqueu desesperado. Mas ela diz para Mardoqueu: não. Não, queridas. Não, querido. Nós vamos orar e jejuar 3 dias. Coloca todo mundo para jejuar. O que significava o jejum e oração para ela? Uma resposta de Deus, uma estratégia de Deus. Ela precisava de uma estratégia. Ela precisava de uma resposta. Ela não poderia se apresentar para o rei de qualquer maneira. A pessoa que se apresentasse para ele sem ser chamado era morto, era morta. Na hora, não podia. E ela diz para Mardoqueu: eu não posso me apresentar para ele, porque a pessoa que se apresenta é morta. Então o que ela pensa? Vou jejuar. A Bíblia não fala sobre oração, ok? Não fala que ela orou. Na verdade, na história de Esther, no livro de Esther, nem se fala sobre Deus. Nem se cita a palavra Deus. Mas nós vemos Deus trabalhando em todo o livro de Esther, certo? Então o livro não fala, ela orou, mas ela jejuou e também orou. Porque ela cria no Deus de Israel, no nosso Deus. Então ela orou e jejuou. Ela orou e jejuou por 3 dias. Ela e todo o povo. E aí quando ela termina de orar e jejuar, ela já recebe a coragem. A coragem. Deus já tinha trabalhado no coração do rei para receber Esther. O Espírito Santo, Deus já tinha ido no coração. Deus já tinha ido no coração do rei Assuero e trabalhado para receber Esther. Enquanto você ora e jejua, Deus trabalha na tua causa, minha irmã. Deus muda os corações. Deus convence. Não é com palavras que você vai mudar alguém, ok? Não é xingando, não é discutindo, não é lutando.
É na oração e no jejum. Enquanto você ora e jejua, Deus vai lá e Deus trabalha no coração da pessoa. Enquanto Esther jejuava e orava, Deus estava preparando o coração do rei Assuero para receber Esther e não matá-la. Ela chega na presença dele, ele estende o cetro e recebe Esther e ouve Esther. Ali começa. E aí o que Esther faz? Banquetes. Vocês acham que aqueles banquetes vieram da cabeça de Esther? Aquela estratégia de fazer eu acho que foram 2 ou 3 banquetes, né? Que ela fez para o rei e para Amã. Vocês acham que foi da cabeça dela? Não, Deus deu a estratégia para ela. A ideia no coração, vou fazer um banquete. O primeiro banquete. Provavelmente Deus falou no coração de Esther no primeiro banquete. Não é a hora de falar. Tu ainda não vai falar sobre Amã, sobre a morte, sobre a forca que ele preparou para Mardoqueu. Depois, né, outro servo fala da forca. Mas Deus falou para Esther no coração dela. Ela sentiu. Não é hora de falar. Vou fazer outro banquete. E aí ela faz outro banquete. E ali ela revela toda a armação de Amã, o decreto. Deus deu estratégia. Deus colocou no coração de Esther o tempo certo, a hora certa de se apresentar para o rei. O jejum e a oração preparou o coração do rei para receber Esther. Deu a estratégia, o Espírito Santo, apesar de, né, a gente, no Antigo Testamento, o Espírito Santo ainda não habitava em nós, mas ele atuava sim, dando ideias, tocando no coração da pessoa. Então é isso que a oração e o jejum fazem na vida. Mesmo diante de pressões, mesmo diante da pressa de pessoas, busque o Senhor por direcionamento, por discernimento. Busque ao Senhor por estratégias, por respostas. Não se mova antes do Senhor te dar uma resposta clara. Ele vai responder, vai colocar paz. Ele vai usar alguém. Ele vai dar sinais. Ele vai usar a palavra dele. Você vai abrir a Bíblia e o texto vai ser claro para você. Vai ser a tua resposta. Quando nós nos mudamos para uma casa em Epsom, e lá nós vivemos por 5 anos nessa casa. Antes de se mover para essa casa, eu tenho vídeo no coração. Eu tenho vídeo no canal testemunhando sobre essa mudança que a gente fez, né, no passado, para essa casa. E eu tava em oração e jejum também. Senhor, é para nós nos movermos para essa casa? É para nós sairmos desse bairro e irmos para outro bairro que a gente nunca morou, não conhece, só conhece por comentários no Google, que eu fui atrás de saber como era o bairro, como era a cidade e tal. Então, antes de se mover para essa casa lá, eu orei, jejuei, a gente apresentou para Deus. E um dia, depois de orar e jejuar, eu abri a palavra e o Senhor me deu a palavra, que era aquela: estou fazendo coisas novas. Parecia que nem combinava muito com a situação. Só que na hora, o Senhor confirmou no meu coração. O Senhor colocou os meus olhos na palavra. E o Espírito Santo falou dentro de mim: é a resposta. É hora de se mover, é coisa nova, é casa nova, é uma cidade nova, é um tempo novo. O Senhor me respondeu através da palavra. Não usou profeta, não usou ninguém, não usou sinais, assim, extravagantes. Ele falou comigo através da palavra. Mas eu tava com
o coração sensível, porque eu estava em jejum e oração. Eu estava com o meu espírito sensível à voz do Espírito Santo. E Deus é fiel. Deus é fiel. Ele responde. Ele ouve o nosso clamor. Nós precisamos voltar a crer e parar de caminhar na ansiedade e na preocupação. Senhor, eu não saio daqui sem uma resposta. Eu não te entrego esse propósito. Eu não vou parar de jejuar enquanto eu não ter uma resposta do Senhor. Não se mova sem uma resposta, porque Deus responde. Creia nisso. Amém, gente? Essa é a palavra que o Senhor colocou no meu coração e eu sei que foi resposta. Foi resposta para muitas pessoas. Receberam essa palavra para a glória do Senhor Jesus, porque eu creio, eu sei que Ele me usou nessa manhã para falar com pessoas aqui. Agora, o que você vai fazer? Você vai colocar em prática. Porque se você não colocar em prática, nada acontece. É na obediência, na prática da palavra que está o milagre. Então comece a jejuar e orar por isso com propósito. Senhor, me responda. Eu quero clareza sobre isso. Eu quero que essa ansiedade saia da minha vida. Chega. Eu quero dar um basta. Um basta nessas dúvidas e questionamentos e nessa angústia que eu estou vivendo. Eu quero clareza. E caminha debaixo da palavra do Senhor. Caminha debaixo da palavra do Senhor. Porque doeu. Doeu. Eu não queria ficar aqui. Eu queria ir embora. Mas quando o Senhor disse para mim, não, eu recebi aquela palavra e confiei. É por isso que eu tô aqui hoje compartilhando a palavra com vocês. Porque eu fiquei. O Senhor disse para eu ficar. Eu e meu marido ficarmos. E nós ficamos. E estamos aqui hoje. Para a glória do nome do Senhor. Eu obedeci ao Senhor. E hoje eu colho os frutos dessa obediência. Obedeça mesmo doendo. Obedeça mesmo não entendendo. Obedeça. Mesmo, sabe, não querendo. Senhor, eu não queria, mas eu vou te obedecer. Porque eu confio que tu tens o melhor para minha vida, para minha casa, para o meu casamento, eu confio. Amém, queridas?